Quem não vive para servir, não serve para viver. Apesar de parecer um ditado um pouco forte, eu acredito que conforme o tempo passa, ele está se tornando cada vez mais necessário. Porque a gente está vivendo num tempo em que o eu é tão prioridade, não só prioridade, mas é a única coisa que importa. Tudo é sobre evoluir, sobre melhorar a si mesmo, sobre ser a melhor versão, né? Não perder tempo com coisa fútil, com distrações. E eu não acho que isso seja errado. Crescer não é o problema. Crescer é importante, é essencial, né? O nosso desenvolvimento. Mas o desejo de crescer só para si mesmo talvez seja um dos pilares dos maiores problemas que a gente enfrenta hoje quanto sociedade. Porque não precisa ser um ou outro apenas, né? A gente não precisa focar só em si mesmo, ou a gente não precisa se doar 100% aos outros e negligenciar a si mesmo. Para os religiosos, amar ao próximo como a si mesmo. E eu gosto muito desse discurso porque ele não divide o amor próprio do amor ao próximo. Porque um vai puxar o outro, né? Um complementa o outro, porque um sem o outro é só ego. Mas onde foi que isso se perdeu, sabe? Existem e existiram muitos religiosos que foram muito bem com o outro, né? O padre Júlio Lancelotti é um exemplo claro disso. Mas dentro da religião, não era para ser uma exceção essas pessoas. De que adianta você atingir o sucesso se esse sucesso não atingir, não tocar as pessoas e nada ao seu redor? É, Será que isso é sucesso mesmo? Eu acho que não tem nada mais gratificante na vida do que você transformar e fazer o dia de alguém um pouco melhor. E nem sempre isso está relacionado diretamente ao dinheiro. Às vezes é só questão de você tratar alguma pessoa com dignidade, tratar ela como um outro ser humano, como o ser humano que ela é. E isso sem fazer distinção por ela estar na merda, tá pior do que você, independente do motivo. Foda-se o porquê que ela tá na merda. Não cabe a nós julgar isso e determinar se isso vai ser uma coisa que vai definir se você vai tratar essa pessoa melhor ou pior, sabe? Eu entendo como isso chegou a ser uma coisa rara, né, entre nós. Afinal, isso vai muito sobre o que o sistema que a gente vive acaba exigindo da gente. Toda essa questão de realmente se exigir muito de si mesmo para conseguir conquistar as coisas. E a gente é criado desde cedo já competindo, né? Desde criança tudo envolve competição. É sempre em volta de ser melhor e não de cooperar com os outros. Desde pequeno é tirar nota, mais nota do que o outro. Fazer uma prova para passar enquanto outras pessoas não passam, por exemplo, né, no vestibular. É correr mais do que o outro. E no final a gente aprende a olhar para o lado só para ver quem é que está na frente, sabe? Como se fosse uma corrida. E não para estender a mão, não para cooperar com o outro que está, às vezes, precisando de uma ajuda. Martin Buber que diz: o eu só existe no encontro com o outro. Isso porque a gente só se descobre quando a gente se conecta com o outro. E se encontrar no outro é um tipo de sucesso que você não vai colocar no currículo. E vai transformar a sua vida tanto quanto. Sabe aquele café que você paga para um amigo sem esperar nada em troca? Aquele bom dia que você dá para uma pessoa que dificilmente vai estar esperando que você note que ela existe na rua. Sabe o tempo que você dedica para ouvir um amigo sem julgamento? Só ouvir mesmo, sabe? É quando você compra uma paçoca no semáforo por R$ 5, mesmo ela custando só um, e por conta de R$ 4 você faz do dia da pessoa, arranca um sorriso de alguém desconhecido, alguém que muitas vezes está precisando. Servir não é se apagar, é você se acender junto com o outro. Talvez o mundo precise de menos pessoas brilhando sozinhas e mais pessoas que acenda a luz das outras, porque várias velas acesas vão iluminar muito mais o ambiente do que uma só. Porque no fim, viver uma vida só para si me parece muito vazia, sabe? Se torna uma vida vazia. E viver para servir, na real, eu acho que é o jeito mais bonito de se viver.
E servir não porque você tem que servir, mas porque faz sentido você fazer pelo outro. E talvez esse seja o verdadeiro sucesso. Ser alguém que faz bem, que faz junto, que faz sentido para alguém. Olhar para o mundo só com os próprios olhos pode ser um risco, porque você acaba acreditando que a paisagem é só sobre você, que é só para você. E quando a gente aprende a olhar com o olhar do outro, tudo muda, porque a dor do outro vai doer na gente também, mas a felicidade do outro também vai fazer a gente feliz. A gente não foi feito para viver igual ilha, sabe? O ser humano é um ser totalmente social. Tudo que você é, tudo que você tem hoje, foi mediado por outro ser humano em algum momento. Tudo que você sabe foi alguém que te ensinou. Tudo que você tem foi alguém que fez. E tem uma galera que vai falar pra você cortar os laços, que você tem que se isolar, que você tem que focar só em você, que mais ninguém importa, que ninguém se importa com você. Esse papo meio red pill, sabe? E de tanto ouvir isso a gente acaba acreditando nesse papo. Vai achando que ninguém mais importa, né? A gente acaba caindo em papo de meritocracia, a gente vai se fechando, se afastando e nisso a gente também vai se perdendo. Existe um tipo de sucesso que é muito silencioso, mas que eu acredito que seja um dos mais gratificantes, que é você ser lembrado por coisas boas, você ser querido por alguém, você ser alguém que as pessoas gostam de estar por perto, pelo que você proporciona no sentido de sentimento, no sentido de ação, e não no sentido do que você tem materialmente. Eu acho que esse sucesso é sobre você ser ponte, sobre você ser abrigo para as pessoas. E é por isso que servir não é sobre ser menor, é sobre, né, a gente reconhecer que a gente cresce de verdade quando a gente cresce com alguém, a gente cresce mais quando a gente cresce com alguém. É olhar o mundo fora da nossa bolha, fora do nosso próprio umbigo e perceber que o mundo é muito maior quando a gente está compartilhando ele com alguém. Então, quando você for ser melhor, faça com que ser melhor para si mesmo também seja melhor para o outro. Se for para vencer na vida, que seja vencendo junto com outras pessoas. Porque é gostoso demais quando a gente percebe que a nossa vida faz a vida de alguém um lugar melhor para se estar. Quando a gente, onde a gente está, se torna um lugar melhor porque a gente está, porque a gente cativa, porque a gente faz e pelo outro para o outro também. E faz sentido para você? Comenta o que você acha sobre o assunto. Se quiser me seguir nas outras redes sociais, vai estar na descrição. E valeu!